A região sul, a menos extensa do país, conta com 3 estados. É a região que mais sofreu influência dos imigrantes europeus, principalmente dos germânicos, italianos e eslavos. Eles trouxeram o seu estilo de vida, fazendo surgir cidades europeizadas, como Blumenau, Gramado e Caxias do Sul. Nós vamos aproveitar para rever com o Éder as principais características da região sul e sua importância no contexto nacional. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão? Hoje temos um grande assunto para estudar, um grande assunto. Não sei se você lembra, mas estamos estudando as regiões brasileiras. Pegamos a divisão do IBGE, aquelas macro-regiões do IBGE, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E estamos analisando os principais itens de cada uma delas que podem cair na sua prova, no seu vestibular. E hoje nós temos uma muito importante para analisar. Trata-se da região Sul. Então estudaremos a grande região Sul. Qual a primeira coisa básica que você tem que saber sobre qualquer uma das regiões que nós já estudamos e vamos estudar? Quais são os estados que compõem essa região? Você fala, mas isso é muito simples. Tá bom, é muito simples, mas na dúvida vamos dar uma recordada. Não é? Então recorde comigo aí, veja lá, acompanha. Olha que joinha, o mapa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As 3 regiões que compõem, ou melhor, os 3 estados que compõem a região sul. E veja, ó, às vezes em prova, os examinadores eles pegam um pedacinho do estado, por exemplo, aqui de Santa Catarina, achuram assim a porção norte aqui, e pedem, e não falam para você que é Santa Catarina, evidentemente, né? Achuram e pedem para você dar a característica econômica ou populacional dessa área. Quer dizer, se você não for capaz de identificar o estado no mapa político do Brasil, fica difícil de você responder. Então, por isso que é muito útil, é o básico do básico, você conhecer a divisão política brasileira de todos os estados e as regiões, quem compõe cada região. Isso é fundamental. Bom, o segundo item importante nesse nosso estudo da região sul é recordar uma coisa que nós já estudamos no Brasil como um todo, e eu vou particularizar agora para a região sul, que é exatamente a questão do relevo. Quer dizer, como é que era o relevo da região sul? Não sei se você lembra. Veja como é que é, olha só. Observa que tem o relevo do Brasil, Planalto Brasileiro. O Planalto Brasileiro está imenso aqui, olha o tamanhão do danado aqui, ó. É muito grande. E lá no norte nós temos o Planalto das Guianas, que é separado do brasileiro. O brasileiro é todo subdividido em central, serras e planaltos do leste e sudeste, do Maranhão, Piauí, o nordestino, todo subdividido. E na região que nos interessa, que é a região sul, está aqui, ó, o Planalto Meridional. Observa que o Planalto Meridional, meridional quer dizer sul, né? O Planalto Meridional, ele é bem extenso, ó, ele extrapola as fronteiras da região sul, ele vai até o centro-oeste, ele pega um pedaço do sudeste, aqui de São Paulo, de Minas. Mas ele está principalmente na região sul, o nosso Planalto Meridional. Então temos o Planalto Meridional, no sul do Brasil, que é também chamado de Planalto Arenito-Basáltico, e temos o Planalto Uruguaio-Rio Grandense. Uruguaio-Rio Grandense, Planalto Meridional. O Planalto Uruguaio-Rio Grandense corresponde às porções mais baixas do relevo da região sul. É um planalto baixinho, muito desgastado, que nós também chamamos de pampa, campanha gaúcha, você pode dar essa denominação. Então é um planalto muito baixinho, muito desgastado. O meridional já tem porções mais elevadas. O Planalto Meridional tem algumas áreas dele que nós chamamos de cuestas, não é? Que são aquelas serras, a gente já estudou isso, são aquelas serras arenito-basálticas que compõem o Planalto Meridional. Então isso é fundamental você recordar. Recordou? Então a região sul é basicamente planáltica. Tem a planície litorânea lá, mas basicamente planáltica. Bom, outro item importante, extremamente importante, é o relevo, ou melhor, a vegetação que está vinculada ao relevo. Então dê uma olhadinha na vegetação brasileira e vamos analisar a parte do sul, que é o que nos interessa. Veja lá. Formações vegetais no Brasil. Você está vendo aí todas as formações vegetais no Brasil. Vamos direto para o sul. Direto para o sul. Ó, no sul nós temos aqui basicamente 3 tipos de vegetação. 4, né? As litorâneas, com manguezais, essas coisas, vegetação de dunas. Temos aqui em vermelho o que nós chamamos de campos. São os campos, que cobrem grande parte do Planalto Uruguaio-Rio Grandense, os pampas, né? Temos aqui, ó, a mata de
araucária, que é típica da floresta subtropical. Essa mata de araucária, ela é muito mais comum nas áreas mais altas do Planalto Meridional, que você viu há pouco. Um planalto muito grande, né, que extrapola as fronteiras da região sul. Mas aqui no sul, onde o clima é subtropical, é o clima mais frio do Brasil, você tem interação do clima e da altitude. Na realidade, o clima que já é mais frio por causa das latitudes mais altas, as altitudes maiores também vão fazer com que nessas áreas mais altas e, portanto, muito mais frias, você vai ter a ocorrência da araucária, que foi praticamente toda devastada. Então são as duas paisagens vegetais mais importantes da região sul. Tem outras, tem um pouquinho de floresta subtropical também, como você pode ver, mas de floresta tropical. Mas o mais importante, que é isso aqui, né? Seria isso aqui, Mata Atlântica. Então tem um pouquinho para cá de Mata Atlântica, você consegue ver aqui, ó. Mas o mais importante é a araucária, que é o que eu estou apontando agora para você, parte da floresta subtropical, e os campos. Isso você não pode esquecer de jeito nenhum, é muito importante. Bom, recordando esses aspectos naturais da região sul, outro item que cai muito em prova é o processo de ocupação. O processo de ocupação da região sul. E pode cair em prova de várias maneiras. Por exemplo, um dos jeitos, o cara pode colocar um mapinha como esse daqui na prova e cobrar de você o seguinte, a seguinte ideia, observa. Eu estou identificando para você uma parte, né, do sul do Brasil, que é o Pampa, e o norte do Paraná no mapa da região sul. Identificou? Então, olha lá. Quanto ao processo de ocupação, essas áreas são completamente diferenciadas. E nas provas, no geral, eles cobram muito isso. Por quê? Porque a região sul, ela tem uma peculiaridade no seu processo de ocupação que vai torná-la distinta do resto do Brasil. Então, veja lá, o que é importante você saber dessas duas áreas, do processo de ocupação do sul do Brasil? Primeiro, o Pampa foi praticamente a primeira área a ser ocupada. Praticamente. Tem um pouquinho no litoral. E o Pampa ocupado por luso-brasileiros, que foram realizar aí pecuária extensiva. Daí, essa área, até hoje do Pampa, até hoje, essa área é marcada com grandes propriedades, com baixa densidade demográfica. Foi a ocupação dela, com pecuária extensiva. Depois, a ocupação foi indo em direção ao norte da região. Olha de novo a figurinha, veja. Começa por aqui, ó, o processo de ocupação e ele vai caminhando para o norte da região, até que ele chega aqui no norte do Paraná. O norte do Paraná foi a última área a ser ocupada da região sul, praticamente. Então a ocupação do sul começa do sul para o norte. Interessante isso, não é? E por que começou do sul para o norte? Ué, porque havia o interesse de se ocupar, principalmente do ponto de vista estratégico, essa região era uma área de disputa. Então havia um interesse estratégico pela área. Começou a tentar se garantir a posse do território aqui com a ocupação de luso-brasileiros. Essa ocupação foi seguindo e chegou ao norte do Paraná. Chegou ao norte do Paraná quando? Chegou ao norte do Paraná no século XX praticamente. Quer dizer, a ocupação dessa área foi sobretudo em função da expansão das atividades econômicas do Sudeste, particularmente do café. Então o café sai de São Paulo e já acaba chegando no norte do Paraná. É aí que vai se configurar o final, basicamente, da ocupação da região sul. Então, a parte mais sul lá do Pampa foi ocupada primeiro, o norte do Paraná foi ocupado por último. Você fala, mas e a região que está no meio ali? Bom, aquela região do meio teve um processo de ocupação muito importante também. Ora, como é que foi esse processo? Foi fundamentada na imigração de europeus, sobretudo, no século passado. Então tem algumas áreas muito importantes que são muito cobradas em provas sobre essa imigração de europeus para o sul do Brasil. Como eu disse para você, que vai fazer com que o sul, essa imigração, fez com que o sul tivesse uma característica muito diferente da do resto do Brasil. Quer dizer, foi a região que mais recebeu europeus. Então vai ter, nas áreas de matas do sul, vai ocorrer um processo de ocupação fundamentado em pequena propriedade. O Pampa foi em grande. O norte do Paraná também foi em grande, com café, o Pampa com pecuária. E aquela região toda que ficou no meinho, com pequenas propriedades. O que vai conferir à região sul, então, uma das maiores densidades demográficas do Brasil. No campo, sobretudo. Então, é uma área onde existe uma grande ocorrência de pequenas propriedades. Existia. Está diminuindo isso, porque a área passa por um processo de concentração fundiária. Mas vamos recordar quais são essas áreas importantes. Olha aí, olha a figurinha, veja. Tem exatamente 3 áreas.
que são as mais cobradas em prova, que são áreas que receberam o imigrante europeu. Evidentemente que tem outras, eu estou mostrando para você as que mais caem em prova. O Vale do Itajaí é a primeira delas, fica no norte de Santa Catarina, é uma área típica de colonização alemã. A cidade mais importante da região, Blumenau. Joinville também está próximo da área aí. Então, área de concentração de imigrantes alemães. Hoje uma área industrial muito forte, indústria têxtil se destacando na região. Outra área importante, Vale do Tubarão. O Vale do Tubarão já fica no sul de Santa Catarina, onde fica uma outra cidade muito importante chamada Criciúma. Hoje, polo siderúrgico importante, é uma área muito importante na produção de carvão. A maior produção de carvão brasileiro sai dessa área do Vale do Tubarão. O Vale do Tubarão já teve uma ocupação de italianos. Então, no Vale do Itajaí, alemães, no Vale do Tubarão, italianos. Esses mesmos italianos também vão ocupar a área serrana do Rio Grande do Sul, que você está observando nessa figurinha. Essa área serrana, com a imigração italiana, vai acabar assumindo uma importância grande na produção vinícola. Foi o imigrante europeu italiano que introduziu a indústria vinícola nessa área no Brasil. E até hoje é a principal área vinícola do Brasil, com destaque para cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, cidades bem conhecidas, né, vinculadas a essa produção. Então vejam, sobre a região sul, o básico do básico, rapidinho, vejam. É você lembrar quem compõe, as características vegetais, naturais da região, e o que cai mais é o processo de ocupação, que é isso que você acabou de analisar comigo. Então tem que ficar muito atento para esse item. Espero que tenha dado para você recordar. E aguarde nossa próxima grande região a ser estudada. Até a semana que vem. Um abraço.